situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto não lhe venha me dar, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto não lhe venha me dar, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Glória a Deus, boa noite. A paz do Senhor. Amém. Antes de nós orarmos, eu já queria ler uma palavra com aquela expressão bem conhecida, mas a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, né? Eu queria que você abrisse Mateus 5:16. Hoje estamos encerrando mais uma série do Aviva Jovem, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Todos encontraram? Mateus 5:16, que diz: assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Quem nunca ouviu aquela expressão? Mas tu não é crente? Eu acredito que praticamente todos, né? Mas tu não é crente? O que o mundo espera de nós? O que as pessoas lá fora esperam de nós? Nós somos o sal da terra. Nós somos o sal da terra. E o mundo espera que o sal salgue a terra. A nossa luz deve brilhar em todo o tempo, para que eles vejam as nossas boas obras. O mundo precisa ver em nós e através de nós o brilho do Espírito Santo, irmãos. É fácil? Não. Não. Se eu colocar uma lâmpada aqui só acesa, uma lâmpada, né? Tá um pouco apagada, já fica um pouco escuro. Mas se eu acender todas as lâmpadas, vai ficar claro. Talvez você pense, mas eu sou o único. Mas você é luz. Brilhe. Nós somos luz. Nós temos que brilhar em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todos os momentos.
Esse é o nosso dever. Ah, mas eu também sou ser humano. Sim, mas você foi chamado para ser luz. Brilhe. Brilhe aonde Deus te colocar. Aonde o Senhor nos colocar, nós temos que brilhar, irmãos. O mundo espera isso de nós. Por isso a expressão, mas você não é crente, não é por julgamento. É porque ele espera de nós algo diferente. Que o mundo não pode dar. Atitudes diferentes. Palavras, conselhos diferentes. O mundo espera isso de nós. As pessoas estão sedentas por isso, de uma diferença em nós. E que nós possamos continuar brilhando. Leve isso no seu coração. Brilhe. Não você, mas o que você carrega em você. A presença do Espírito Santo, a verdade da palavra de Deus. Brilhe aonde o Senhor te colocar. Resplandeça a luz do Espírito Santo com as nossas atitudes. Às vezes, não precisa nem falarmos nada. Um gesto, um sorriso, a maneira de olhar, a gente já resplandece, já faz brilhar a luz do Espírito Santo. Amém? Vamos colocar de pé? Pai, nós te louvamos. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom. Bom o tempo todo. O Senhor é tão bom que nos chamou, que nos escolheu para sermos luz no mundo cheio de trevas. Que privilégio nosso, Senhor. Que privilégio nosso ser escolhido para ser luz, trazer luz a esse mundo. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome. Nós nos prostramos diante da tua presença nessa noite. E que nós, nessa noite, possamos nos render a Ti a nossa adoração, render a Ti o nosso louvor. Ah, Espírito Santo de Deus, como é maravilhoso estar na Tua presença, sentir a Tua presença. Como é maravilhoso poder estarmos aqui, Senhor, e saber que a Tua presença está também neste lugar. Que não estamos aqui em vão, ou que estamos aqui para louvar ao homem, mas nós estamos aqui para adorar aquele que vive, aquele que reina, aquele que merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Que privilégio nosso poder adorar um Deus que é vivo, um Deus que não está morto, que não pode nos ouvir, que não pode sentir a nossa adoração. Que privilégio nosso em adorar a um Deus tão maravilhoso, a um Deus que está vivo, a um Deus que responde o nosso clamor, a um Deus que responde a nossa adoração. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por isso, por estarmos aqui, por ser chamados para ser luz, por ser chamados para ser Teu Filho. Muito obrigada, Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem nos escolhido todos os dias, porque todos os dias nós erramos, mas o Senhor não desiste de nós. Oh, Espírito Santo, Tu és tão maravilhoso, Senhor. Tu és tão maravilhoso, que as Tuas misericórdias se renovam todos os dias sobre nós. E que isso já nos basta, porque a Tua graça nos basta. Que a Tua presença permaneça aqui neste lugar. E que a nossa luz resplandeça a Tua glória, Pai. Nós Te louvamos e nós Te convidamos a permanecer em nosso meio, Senhor. Nós Te convidamos a permanecer em nosso meio, Pai. Aleluia. Ministério de louvor. Amém. Que Deus possa os abençoar. Amém, irmãos. Boa noite, Aviva. Glória a Deus. Boa noite, Aviva. Oh, glória, aleluia. Você está feliz de estar nesse lugar? Glória a Deus. Aleluia. Faz tempo que a gente não vem aqui, né?
Bom rever os irmãos. Convido você a celebrar o Senhor nessa noite, né? Adorar o Senhor, celebrar a Ele de todo o seu coração, de todo o seu ser. Mas antes da gente começar aqui os louvores, você pode sair do seu lugar e cumprimentar o teu irmão, dizer para ele que bom que você veio nessa noite. Sai do seu lugar, cumprimente o teu irmão, diga para ele: irmão, bom estar aqui contigo nessa noite. Aperta bem forte na mão dele, assim, mas bem forte. Glória a Deus, dá um abraço. Diga que bom estar aqui, que tu és bem-vindo neste lugar, nessa noite. Cumprimenta aí o teu irmão, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, isso. Saia do seu lugar, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós vamos cantar essa canção, igreja, uma canção bem conhecida. Vamos com as palmas, vamos celebrar o Senhor com as palmas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mais forte, igreja. Ele é digno, Ele é maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Adora o Senhor. Quem tem poder, quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz maravilhosa. Poderoso Deus, maravilhosa, maravilhosa graça, teu amor tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue, minha dívida pagou. Jesus, eu canto porque, aleluia, livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo, o Rei da glória. Vamos, igreja. Reina em justiça, o Rei da glória, o poderoso Deus. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz, o teu sangue, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as palmas, vamos, igreja, aleluia. Aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus, Ele é digno. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Ele é digno. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é maravilhosa. Tomou o meu lugar.
dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Eu sou livre, porque hoje livre sou, porque hoje livre sou. Aleluia, porque hoje livre sou. Aplauda Ele nessa noite, aleluia. Glória a Deus, nós somos livres, nós somos livres. Glória a Deus, aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia, Jesus. Tu és lindo, Senhor, nós adoramos o Teu nome nessa noite, aleluia. Espírito Santo, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Mas ao preencheu-me canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio, e me trouxe pra perto. Satisfeito em seu amor, não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada,
o seu som. Oh, nada melhor que meu Deus. Não há nada, não há nada, não há nada. Oh, Espírito Santo. Traz a vida aos sepulcros. Faz voar o caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. O Senhor não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada. Oh, não há nada melhor, aleluia. Nada melhor que tua presença. Oh, não há nada. Não há nada. Nada. Não há nada. Aleluia, não há nada melhor do que a tua presença, Senhor. Aleluia, não há nada melhor do que estar nesse lugar, Jesus, e te adorar, Senhor. Não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, não há nada. Nada melhor. Aleluia, não há nada, não há nada. Oh, Espírito Santo, aleluia. Aleluia, Jesus. Não há nada melhor, Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus. Adoramos o teu nome nessa noite, Senhor. Aleluia, Jesus. Ah, Senhor, nós temos fome da tua presença, Deus. Nós temos sede de ti, Senhor. Aleluia. Ah, fecha os teus olhos, querido. Aleluia. O Senhor está nesse lugar, nesta reunião. Aleluia. Levante as suas mãos nessa noite. Adora Ele, que Ele é santo, Ele é digno. O Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor. Aleluia. Vamos cantar. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, Senhor, de ti, cante, Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede
teus olhos, querido. Presença és tudo pra mim. Você pode dizer isso? Oh, Jesus. Oh, Jesus. Tua presença és tudo pra mim. Oh, Jesus. Abaixou. Presença, aleluia. Tua presença és tudo pra mim. Oh, Jesus. Oh,
Tua presença és tudo pra mim. Aleluia. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. O Senhor está nesse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh Espírito Santo. Ah, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Deus. Ele é tão bom, Ele é tão bom, Ele é tão lindo, Ele é tão santo, aleluia. Contemple, aleluia, a sua presença nesta noite. Obrigado, Senhor. Você pode falar com Ele neste momento, querido, aleluia. Ah, Jesus, é tão bom estar aqui, Senhor. É tão bom estar aqui nessa noite, Pai. Celebrar o Teu nome, Senhor. Ei, aleluia, aleluia. Ei, cante. Me aproximei, permaneci. O Teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Aleluia. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Vamos, igreja. Me aproximei, permaneci, o teu olhar. Eu sou teu, aleluia. Me aproximei, o teu olhar. E eu sou todo o fogo em Deus. Fez eu me apaixonar. Espírito Santo, aleluia. Eu ainda tenho fome, diga isso. Eu ainda tenho lenha. Pode vir, pode vir. Eu ainda tenho fome. Pode vir, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Pode vir queimar.
Amém. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nós agradecemos pela oportunidade. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Tomem seus assentos. O homem bate forte não é só no carro, não. Na bateria ele desce o sarrafo também, né? Muito bom estar com vocês. Bom? Irmãos, hoje a gente vai encerrar a nossa série de pregações sobre o Sermão do Monte. Sobre o Sermão do Monte, não, sobre os 7 pecados capitais. Amém? Mateus capítulo 5. Versículo 27, meus irmãos. Muito obrigado. Contente de estar aqui hoje. A igreja está cheia, bastante jovens. Sabe o que me alegra aqui no culto dos jovens? A gente entendeu que não é só jovens de idade, né? Porque parece que a gente envelhece só no corpo, né? A mente da gente... Eu me considero como se eu tivesse 20 anos. Eu só sei quando eu não tenho 20 anos. Uma vez tu falou uma coisa, o irmão Luciano falou uma coisa que eu gravei, ele falou assim: irmãos, eu posso até ter 40, mas eu me sinto como se eu tivesse 20. E é verdade, eu só vou saber que eu tenho 20 quando eu me olho no espelho, porque o espelho é terrível. É ruim, irmãos. Eu queria bater uma foto minha de quando eu tinha 20 e botar lá na frente da pia, aí eu olhar e achar que eu tenho sempre 20. Só vou saber que eu sou 50 quando eu olho lá, porque eu me sinto como se eu tivesse 20. Então eu venho aqui, e graças a Deus que aqui não tem espelho, estou aí. Estou igual, e que bom que a igreja entende isso, né? Porque meus irmãos, eu penso assim, muitas vezes a gente pensa assim, irmãos, tem pessoas que pregam para jovens, tem pessoas que pregam para casais, tem pessoas que pregam para crianças. Eu não consigo fazer essa diferença. Palavra para jovem, palavra para adulto, não consigo. Para mim, palavra de Deus é palavra de Deus. A mesma palavra que é pregada para um guri de 16 anos é pregada para uma pessoa de 40. Ela vem ali para transformar o coração corrompido. O coração de um guri de 16 é tão mau quanto um coração de uma pessoa de 50. Não é porque é novo que é menos pecador. É tudo igual. Mas tem que usar uma linguagem mais... né? Eu não vejo isso, não consigo fazer essa diferenciação. Então, se eu estou pregando para vocês aqui, eu prego no domingo a mesma coisa, e uma vez eu fui ali cateadar ensinar as crianças, eu falei a mesma coisa. Vocês não entenderam nada. É a mesma coisa, eu não consigo fazer essa de pregar para adulto. Eu vejo ali o que a Bíblia fala e tento explicar. E por isso que hoje eu acho interessante estar todo mundo aqui, porque não é uma palavra voltada só para a galerinha do Aviva ali, é para a igreja. E graças a Deus que tem mais um culto para a gente ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus que a gente tem esse discernimento, né, de estar aqui na igreja. Às vezes as pessoas falam assim: irmão, você poderia estar em tantos lugares bons aí, festando, mas resolveu estar aqui. Não é um lugar melhor, meus irmãos. Você não poderia estar num lugar melhor do que esse.
Poderia estar numa festa, assim como se tivesse feito um sacrifício gigante para estar na igreja, que poderia estar fazendo algo melhor, mas fez um sacrifício. Veio aqui passar trabalho, veio aqui sofrer. Não é isso. A igreja é o melhor lugar que você poderia ter escolhido para ir. Apesar de que a gente precisa ter uma vida também social, né? A gente precisa ir lá fazer um lanche, né? A gente precisa lá tomar uma Coca-Cola. É legal isso. Mas a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. E esse é o tempo que a gente tirou para ouvir a palavra de Deus. E não é errado você ir lá e fazer um lanche, se divertir. Não é que é errado. Mas lá, meus irmãos, lá você não vai ouvir o que você vai ouvir aqui dentro. Lá você não tem alguém pregando a palavra de Deus. Lá você não está com os seus irmãos da igreja glorificando o nome dele, aquele, o teu Salvador, aquele que te criou, aquele que te salvou, aquele que te chamou para a liberdade. Esse é o lugar. Mas eu na igreja eu não... Tá, tudo bem. Mas você consegue diferenciar isso? É necessário, mas você precisa estar aqui para ouvir o que a gente tem que falar hoje à noite? Eu estava com vontade de falar isso para vocês, não tem nada a ver com a pregação, mas eu queria chamar a atenção para isso. Porque quando eu falo essas coisas para vocês, é coisa que já aconteceu comigo, eu já passei por isso, entendeu? E durante algum tempo eu pensei assim, vou para a igreja, mas não é um sacrifício. O que é que o Sérgio cantou aqui, a gente cantou junto com ele. O fogo que havia nos olhos dele, que fez nós nos apaixonarmos por ele. Então, aquela paixão que tinha nos olhos de Cristo, quando ele se entregou por nós, foi que nos atraiu a ele. E aquela paixão queimou todos os outros amores. O que é que ele quis dizer com isso? Que ela se sobressaiu a todas as outras coisas. Não existe nada nesse mundo que você deve amar mais do que Cristo. Porque não é que você não pode amar outra coisa, mas aquele amor se sobressaiu a todos. Foi isso que nós cantamos. Então não dá para a gente cantar um som desse aqui, meus irmãos, todo mundo junto, em voz alta, berrando, gritando, se escabelando. E está louco que o mundo, e está louco que o culto acabe para ir lá fazer um lanche, está louco, né? Não que é errado, não é errado. Mas a gente tem que entender que isso aqui é primordial para a nossa saúde espiritual. É preciso. Não dá para ter relacionamento, né? Já pensou, Zé, tu namorando com a Natália, noivo, já fazendo casa, e nunca ter ido na casa dela? Não dá para ter um relacionamento assim, tá? Ela não ia nem querer, meus irmãos. É preciso frequentar a casa. Como é que você quer, às vezes, ter um relacionamento com Deus sem frequentar a casa dele? Não dá para ser amigo, meus irmãos. Eu já me afastei de amizades porque não ia na minha casa nunca. Toda a vida eu ia na casa dele, ele nunca ia. Não vou mais. Se não procura é porque não é importante. Convida, a pessoa diz que vai, nunca vai, é porque não é importante a tua presença para aquele tipo de pessoa. Simplesmente não é, a gente tem que entender isso. Então eu simplesmente deixei. Não dá para a gente querer ter um relacionamento com Deus se estar na casa dele não é interessante para a gente. Isso daí, meus irmãos, não é algo que brota naturalmente, tem que ser exercitado. Tem que ser exercitado. Tudo na vida da gente precisa ser exercitado. E é nesse ponto, nesse exato momento que eu quero linkar com a pregação. A santidade precisa ser exercitada. Precisa ser exercitada. Da mesma forma que o pecado precisa ser exercitado para ele encontrar guarita no seu coração. Olha o que Mateus capítulo 27 diz. Posso até ler lá agora. Coisa mais linda do mundo. Botou o relógio bem vermelho lá para a gente não se atrasar. Não cansar os irmãos. 27, onde é que está? Está aqui. Vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério. Vocês ouviram o que foi dito. Ele está falando de Deuteronômio, o 5º mandamento. Não adulterarás. Vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher ou para um homem, né, não é só para menino não isso aqui, né, porque os ouvintes dele eram em sua maioria homens por causa da cultura, mas essa palavra é questão de princípio. A Bíblia trata de princípios, meus irmãos. Não é porque, mas está falando o homem, mas o princípio é o olhar e o adulterar. Se você olhar para uma mulher
Aí eu uso as minhas palavras, ou uma menina, com cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração. Ui. Deu uma forcada no laço, né? Ah, não adulterarás. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar e no seu coração você desejar, você já cometeu adultério. Irmãos, a gente já falou sobre o orgulho, sobre a inveja, sobre a preguiça, sobre a ira, sobre a avareza, sobre a gula e hoje sobre o quê? A luxúria, a labaxúria. A luxúria. Eu vou falar sobre a luxúria hoje. A luxúria, meus irmãos, por definição, refere-se a um desejo sexual intenso e severo. Intenso e severo. Muitas vezes associado a um comportamento indulgente. O que é um comportamento indulgente? É um comportamento que é quando um pai é indulgente com o mau comportamento de um filho, ele passa pano. Entende? Passa pano para o mal, passa pano para o comportamento errado do filho, vai passando pano, vai deixando, vai sendo conivente. Então ele é associado a um comportamento conivente com a lascívia e com o desejo ardente pelo sexo, ou luxurioso. Também pode ser usada de forma mais ampla para descrever um desejo insaciável por prazeres sensuais em geral, não necessariamente relacionados apenas ao sexo. A luxúria é frequentemente vista como um dos 7 pecados capitais, como a gente está falando, na tradição cristã, e é considerada uma indulgência excessiva nos prazeres carnais. Aqui ele dá uma abrangida, não é só nos prazeres sexuais, mas nos prazeres carnais, da concupiscência da carne. Sempre que eu falo concupiscência da carne, eu me lembro do Luciano, não sei porquê. Mas que fala muito isso, né? Sobre a concupiscência da carne, todo desejo excessivo. No entanto, o significado e a conotação da palavra podem variar dependendo do contexto e da perspectiva cultural ou religiosa. Mas no total, no abranger, a luxúria é o desejo excessivo pelos desejos da carne, pelos prazeres da carne, e principalmente pelo desejo sexual. O maior desejo que o homem tem, a gente vê na história, não vou nem pegar textos bíblicos, irmãos, para mostrar para vocês que a principal causa da queda do ser humano, não digo nem homem, nem mulher, do ser humano, é o sexo. É o prazer, é a busca descontrolada pelo prazer sexual. Buscar sexo em todos os sentidos. Se a pessoa é casada e a mulher não satisfaz, ele vai lá buscar sexo fora do casamento. Se o cara é jovem e ele está namorando e a menina não quer ceder, ele já vai, não, então eu vou terminar e vou pegar outra. Porque o desejo sexual descontrolado leva a todo tipo de pecaminosidade, a todo tipo de perversão do coração. O que mais derruba o homem e a mulher nesse mundo não é a cachaça, não são as drogas, é o desejo incontrolado pelo sexo. Haja vista que o grande argumento que as pessoas encontram para fazer sexo antes do casamento é o seguinte: se depois, se eu casar e eu não gostar, como se o sexo fosse a espinha dorsal do casamento, a coisa mais importante que tinha no casamento, né? Se eu tiver casado e depois eu não gostar de fazer sexo ela, então o casamento não é bom, como se a coisa mais importante do casamento fosse o sexo. E a gente sabe que não é. Depois que você casar, você vai ver que não é a coisa mais importante. Na verdade, não é. Tem uma hora que, né? Não rola mais. Alguém já disse uma vez que você deve casar com quem você gosta de conversar, porque vai chegar uma época que só vai sobrar isso. Vai chegar uma época, irmãos, que você vai fazer sexo por obrigação, porque no contexto ali vai chegar uma hora que você quer, ela não quer, vai chegar uma hora que ela quer, você não quer. Então quando ela quiser, você tem que fazer, e quando você quiser, ela tem que fazer, e fica tudo meio no obrigado ali. Como diz Paulinho Micharia, a gente só conhece que está ficando velho quando o trabalho começa a dar prazer, e quando o prazer começa a dar trabalho. Isso não é a coisa mais importante que tem no casamento, meus irmãos, é a conversa, é o entendimento, é a cumplicidade. Isso é mais importante. Mas a nossa sociedade colocou o prazer sexual acima de todas as coisas.
Pergunta para o jovem por que ele tem pressa de casar. Ah, porque eu quero compartilhar a vida com a minha mulher, porque eu quero comprar minhas coisas, quero construir. Nada, irmãos. Ele quer sexo. E como antes o casamento é proibido, não vão casar. Perspectiva errada de casamento. Nós cristãos não somos assim. Eu estou falando isso para as pessoas do mundo, não para vocês que estão aqui na igreja. Vocês eu sei que não é assim. Vocês eu sei que tem uma outra perspectiva, uma outra visão de casamento. Vocês sabem que isso não é tudo. Que vocês estão cumprindo com o mandamento de Deus, de crescer, multiplicar e fazer crescer o exército de cristãos no mundo. Trazer pessoas para desfrutar. Eu sei que vocês pensam diferente. Espero que pensem. Mas eu escolhi exatamente esse texto de Mateus para mostrar para vocês que o pecado, ele é mais sobre ser concebido do que ser executado. Ele fala sobre o pecado concebido na mente, mais do que propriamente executado de fato. Olha o que ele fala, meus irmãos. Olha o que ele fala. Vocês ouviram o que foi dito, não cometam adultério. Ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito, não cometam adultério. Então, na mente dos seus ouvintes, eles estavam entendendo o quê? Adultério é o quê? Quando eu vou lá e deito com outra mulher. Não é verdade? Mas Jesus, parece que ele pega o início, como se o pecado fosse uma linha temporal, e ele vai lá no início, ele pega lá do começo, na raiz do problema. E ele fala assim, eu porém vos digo, quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério. Porque o pecado, irmãos, ele não acontece na hora do ato. É errado a gente pensar que o pecado, ele acontece exatamente na hora que ele é executado. Isso daí é só a ponta do iceberg. Eu acho interessante que David Stern, no seu comentário judaico do Novo Testamento, ele diz que o crente tem a mente do Messias. Ele está usando como base o texto de 1 Coríntios 2, 15 e 16. E não deve nutrir em sua mente desejos sexuais impróprios, cobiça e luxúrias. Se ele fizer, inevitavelmente vai sucumbir à tentação e vai finalmente se engajar em um comportamento sexual equivocado, como adultério, relacionamento fora do casamento ou antes do casamento. Entendeu o que ele quer dizer? Que o pecado, como Jesus está querendo dizer, ele não nasce na hora do ato. O ato, meu irmão, é só a materialização do pecado concebido na sua mente. Você desejou o pecado. Você planejou o pecado. Você já executou ele na sua mente. Já desceu ao coração. Quando ele chega a ser exteriorizado, o pecado já aconteceu faz tempo. Por isso que ele fala, se na sua mente você olhar para a mulher e na sua mente você pensar em adulterar, já foi. Já aconteceu. Se na tua mente tu pensar em mentir e fazer um negócio lá, qualquer outra coisa, meu irmão, o pecado já está executado. Você só vai exteriorizar aquilo que já existe dentro de você. É um erro a gente pensar que aquilo que só existe, aquilo que pode ser visto e palpado. Tudo aquilo que você pode ver e apalpar, ele só foi exteriorizado que existiu no campo da teoria, no teórico. Já existiu. Você já pecou, já cometeu esse pecado. Já planejou, já executou, já planejou, já fez tudo, já está tudo certo. Eu só vou colocar em prática. Quando você coloca em prática, já... É um erro você pensar, e eu também pensar, não é você, quando eu falo você entenda, eu também, você pensar que uma pessoa cai quando peca. Sabe, aquela pessoa lá cometeu um pecado e decaiu da fé. Não. A queda vem muito antes da execução do pecado. A queda vem muito antes, meus irmãos. Porque quando você pensa em fazer algo, aquilo ali vem na sua mente e você planeja aquilo ali. Um pecado, um adultério, irmãos. Um casal de namorado que faz sexo antes do casamento, uma pessoa que vai lá e comete um adultério contra a sua esposa, essa pessoa não foi pega de surpresa. O pecado não te pega de surpresa, de forma alguma, de hipótese alguma, em nenhuma situação o pecado vai te pegar de surpresa. Você planeja isso, você pode até negar isso, mas é planejado. Então o pecado, a queda vem antes do pecado. Você viu, você desejou, você planejou, você arquitetou
O que é planejar, meu irmão? É traçar um plano, é arquitetar tudo que você vai fazer, é passo a passo. Quando você executa o adultério, ou quando você faz o sexo no casamento, aquilo ali na tua mente já está consumado. Você já pesou os prós e os contras, viu que vale a pena e vou executar. Já está decidido. Então você já caiu muito antes da sua fé. Já aconteceu antes. O que Jesus está falando é isso. Não pensem vocês que só pelo fato de vocês deitarem com a mulher, vocês pecaram. O pecado veio muito antes. Você está conseguindo pegar a linha de raciocínio? E você está conseguindo se identificar com isso? Porque olha só, o problema muitas vezes não está no pecado de fato, mas na concepção do mesmo. Falo para nós cristãos, uma criança, ela é uma pessoa só depois que sai do ventre da mãe? Ou ela é lá dentro? Não, o que você precisa saber que a resposta você tem para isso. Você precisa, se uma criança se torna uma pessoa só depois que sai do ventre, tudo bem. Mas como eu acredito que uma pessoa, que uma criança, ela já é uma pessoa, minutos antes de nascer, ela já é uma pessoa ali dentro, ou quando ela é concebida, ela já é uma pessoa, ela já existe, meus irmãos. Uma criança não passa a existir só depois que sai do ventre dela, só depois que nasce. O nascimento é a materialização. Ela já foi concebida, já está lá dentro, já está criando, já está nascendo, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Ela está se formando, está criando as células, criando tudo que ela vai ser depois que ela sair do ventre, está tudo ali dentro já. Por isso que ele fala sobre o pecado concebido na mente, é como se ele estivesse ali dentro, ele foi concebido na mente, e ele está ali, tomando forma, como uma criança no ventre de uma mãe, está se formalizando, está tomando. Quando ele chega a ser executado de fato, é quando uma criança nasce, é como uma criança quando nasce, quando ela chega a nascer, ela já está formada, já está completa, tem bracinho, tem mente, tem coração, já tem tudo, tem personalidade, tem tudo. O pecado é a mesma coisa. Ele está ali, tomando forma na sua mente, tomando cuidado. E você está ali, nutrindo aquilo ali. Olhando para o pecado, cuidando dele, nutrindo ele. Para a hora que ele nasce saudável. Jesus, ele não está falando das atitudes dos seus ouvintes, mas daquilo que eles concebiam em sua mente. Porque é na mente onde tudo se inicia. É olhos, mente e coração, ou ação. Você olha, você se agrada, você recebe aquilo ali na sua mente, você nutre aquilo ali na sua mente, desce aquilo ali para o seu coração e você executa aquilo ali. A Bíblia, a Mensagem, diz o seguinte nessa passagem, olha que interessante. Vocês também conhecem este mandamento: não vá para a cama com quem é casado, mas não pensem que terão preservado a sua virtude simplesmente porque não foram para a cama. De fato, o coração pode ser corrompido pelos desejos ardentes, ainda mais rapidamente que o corpo. Aqueles olhares maliciosos, que parecem passar despercebidos, também corrompem. Legal, né? E eu grifei as palavras coração, corrompido, desejo ardente e olhares maliciosos. Ela fala assim: vocês ouviram o que foi dito, não vá para a cama com quem é casado. Mas não pensem que por ter preservado a sua virtude, não pense que só porque você não foi na cama, não pense que só porque você não executou de fato esse pecado, você preservou a sua virtude. Porque o coração, ele pode ser corrompido pelo desejo ardente, ou ele pode ser corrompido pela luxúria, ele pode ser corrompido pelo desejo pecaminoso, ele pode ser corrompido muito mais rapidamente ou antes do que a corrupção do corpo. A mente e o coração é corrompido antes. É o que essa mensagem, o que a Bíblia, a Mensagem coloca. Não pense que só porque você não foi para a cama de fato, você não pecou. Mantive minha virtude. Na sua mente, a mente e o coração é corrompida antes do corpo. Quando chega a corrupção da carne, do corpo, de fato, a execução do fato, a sua mente já está corrompida faz tempo. Já se entregou à corrupção.
Então, o pecado da luxúria, meus irmãos, ele deve ser tratado na sua origem, porque ela corrompe o coração muito antes do que o corpo. Lutero fala corretamente que a gente não pode impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Assim, também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentação. Você já deve ter passado pela seguinte situação, de não querer pensar em algo, e esse pensamento vem, meio que não controla. Eu nunca me esqueço, quando eu era pequeno eu li um gibi, da Turma da Mônica, e os bichos pegavam no pé do Cebolinha. Aí um dia a Mônica chegou pro Cebolinha e falou assim: Cebolinha, sabia o que cérebro gasta? Cérebro gasta? Cérebro gasta. Cuidado, hein? Você não pode pensar muito. O certo é, de vez em quando, você ficar um tempo sem pensar para não gastar o cérebro, senão quando você ficar adulto, você vai ser burro. Ele disse: como é que faz? Você tem que parar de pensar. Aí ele não conseguiu mais parar de pensar. Aí ele saía gritando: eu não consigo parar de pensar e parar de pensar, eu não consigo parar de pensar e parar de pensar. Você não consegue. Eu acho muito engraçado isso, porque você não tem controle sobre os seus pensamentos. Você vai pensar, meu irmão, seu cérebro ali, está ali. É o que Martim Lutero está dizendo: você não pode evitar que um pássaro voe sobre a sua cabeça. Os pensamentos, eles estão aí, entendeu? E vem. Agora você pode evitar que eles façam ninho, você pode evitar que eles se alojem na sua cabeça. Você pode evitar que o pecado tome forma. E a luta contra o pecado, meus irmãos, não está aqui na mão, não está na carne, no executar. A luta contra o pecado está na sua mente, está na sua cabeça. É ali que você deve travar as batalhas mais espetaculares. As lutas mais maravilhosas da sua vida tem que ser na sua mente. Pela integridade física, a sua luta tem que ser no subconsciente. Quando vierem os desejos pecaminosos, quando vier a vontade de pecar, é ali que você deve travar a sua luta. Jesus, e como é que você trava essa batalha, meus irmãos? Como é que você consegue lutar contra esses pensamentos pecaminosos se a tua mente estiver nutrida somente com coisas pecaminosas? Que tipo de arma você vai usar? Como que você vai lutar contra isso? Se você não estiver cheio do Espírito Santo. Ah, mas como é que eu vou fazer para estar cheio do Espírito Santo? Você tem que estar cheio da palavra de Deus, meus irmãos. Jesus, olha bem, Jesus estava no batismo. João Batista batizou ele, o céu se abriu, veio o Espírito Santo em forma de pomba e falou: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Espírito Santo sobre Jesus, sai dali cheio e vai para o deserto. Quando ele chega no deserto, ele vai ser tentado. O diabo chega com força para tentar ele. Aí como é que Jesus combate aquela tentação? Como, meus irmãos? Ele faz uma oração, ele ora, ele repreende. Palavra. Ele lançou sobre aquela tentação a palavra de Deus. Ah, porque diz lá para essas pedras virar pão. Ele assim, a palavra também diz isso. Te joga daqui embaixo, mas a palavra de Deus diz isso. A arma que você tem para lutar contra as tentações é a palavra de Deus. É por isso a importância de você ler a Bíblia todos os dias. Você está cheio dessas mensagens. Eu não digo você, cada mensagem está lá em Mateus, capítulo 5, 27. Isso é difícil, meus irmãos. Eu não sei onde fica. Às vezes eu me lembro, vem uma mensagem, um texto bíblico na minha cabeça, mas eu não sei nem onde é que está. Mas eu sei que está ali, está na Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse. Só procurar. Sócrates dizia que a escrita ia deixar a gente burro, sabia? Ele era contra a escrita. Tudo que a gente conhece de Sócrates foi Platão que escreveu. Porque ele acreditava que com a escrita a gente ia se tornar mais burro, porque a gente ia perder a capacidade de memorizar. Agora imagina hoje com o Google. Porque se você anota, se você tem capacidade, se você tem a possibilidade de anotar, você não vai estar se preocupando em lembrar, na verdade. Eu anoto aqui, quando eu quiser eu leio, não é assim? Ainda mais com o Google hoje, que a gente sabe que é só dar uma googada ali, você tem tudo. Tem coisas que eu penso assim, tem que anotar isso daí. Depois eu pesquiso lá no Google. Se internet tem tudo quanto é lugar hoje. Se a gente 4G barato, se não tem, em qualquer lugar tem internet, a gente pesquisa na hora ali, não se preocupa mais. Mas então a gente tem que ter essa mensagem, né?
de forma organizada, cronologicamente, como está na Bíblia, mas ela tem que estar dentro do nosso coração. Porque é dessa forma que a gente vai lutar contra as tentações. Quando vierem esses pensamentos ruins, quando vierem os desejos pecaminosos, a gente tem que saber como a gente combater eles. Porque a nossa conversa de Deus, a nossa conversa com Deus, é baseada nas palavras que Deus mesmo deu para a gente. Eu não vou lá falar para Deus aquilo que eu penso. Geralmente eu falo para Deus, eu converso com Deus da forma como Ele falou para me conversar. Tem as Escrituras, né? Quem aí ora a Bíblia? Né? Às vezes eu faço isso, quase sempre. Porque às vezes a gente vai orar e não tem. Porque eu digo que às vezes você vai orar e não sabe o que falar. Aí você pega o salmo, abre o salmo, lê o salmo e ora aquilo ali. Senhor, é isso aqui que eu quero. Senhor, é isso aqui que eu peço. Senhor, é isso aqui que eu desejo. Agora, se você não lê, se vocês não têm, se você não está municiado dessas palavras, meus irmãos, quando vierem as tentações, você vai combater com o quê? Com palavras, com textos montados que você vê na internet. Você vai pegar lá talvez uma frase legal que o Felipe Neto falou, né? Ou a pensadora brasileira Tati Quebra-Barraco, como eles falaram lá na formatura da faculdade, vocês viram? Foi uma estudante, foi lá fazer a oratória e citou, conforme diz a pensadora brasileira Tati Quebra-Barraco, e falou o que ela tinha dito. É esse tipo de argumento para lutar contra as tentações que nós vamos arrumar, porque nós estamos cheios de internet. É isso? Porque aqui nós temos palavras de vida eterna. Irmãos, eu digo uma coisa para vocês, eu não sei, eu converso isso em casa com a minha esposa e com as minhas filhas, sobre a importância de a gente estar frequentando a igreja, né? Porque é na igreja que a gente se alimenta dessas coisas. Conversando com os irmãos, tendo uma conversa, né, banhada da palavra de Deus, encharcada com a palavra de Deus. E a igreja, meus irmãos, eu estava falando dali no começo, porque a igreja não é um lugar de divertimento. É o melhor lugar que você poderia estar, mas não é um lugar de divertimento. Nem é um lugar que você diz assim, eu não vou lá porque lá não tem isso que eu gosto. E eu estou falando isso, é uma conversa que minha, que eu tenho com as minhas filhas em casa e que acontece comigo também. Eu não vou lá porque lá não tem aquilo que eu gosto. Lá não tem aquele outro que eu gosto. Meus irmãos, amizades da sua idade, conversas, você pode ter em qualquer lugar. Você pode ir lá na lanchonete, marca um encontro lá com seus amigos da escola. Não é errado você ter amigos que não são da igreja. Até porque se você não tiver amigos, se tiver amigos só da igreja, você não vive. Como é que você vai trabalhar num lugar lá e não vai ter amizade com ninguém? Se na igreja, lá no serviço, 90% não é crente? Como é que vai fazer? E os que são crentes já são de outra igreja? Não tem como, meus irmãos. Não tem como você querer viver, numa bolha, onde só tem crente. Não dá. Então, esses momentos de distração, muitas vezes você vai ter com pessoas que não são do teu meio religioso aqui da igreja. Mas isso não impede você de estar aqui participando dos cultos. Porque aqui não é um lugar onde você vai encontrar distração. Não estou dizendo que não pode ser, mas não é uma regra. É difícil mesmo a gente julgar, por exemplo, pega uma criança, um jovem de 14, 16 anos, tem quantos aqui na nossa igreja? Tem 13, 3, tem a Júlia ali, tem o Isaac e o Tiago lá, tem 3, estou vendo 3 aqui. A Débora, mas ela é de Tubarão, tem um menino ali, é muito pouca gente, meus irmãos, e mesmo assim eles não se conversam sempre. Ela está lá, a Júlia estuda na escola não sei aonde, o outro estuda ali na escola não sei aonde, o outro estuda lá, vão se ver só uma vez por semana. O vínculo de amizade deles é muito maior com as pessoas que estão na escola do que as pessoas da igreja. Não dá para cobrar isso deles. Às vezes os pais querem fazer isso, né? Bota eles tudo numa sala aí, vai ser amigo dele ali. Não tem assunto, cara. Minha filha fala, pai, não tem assunto, pai. Conversar com quem? Mas aqui tu não vem para conversar mesmo. O que tu vai fazer aqui na igreja, isso não impede de tu estar presente aqui, meus irmãos. Tem que vir na igreja, mesmo que aqui tu não tenha amigos. Mesmo que aqui as pessoas aqui não sejam as pessoas mais próximas, as amizades mais próximas que você tem. Porque é aqui que você vai se fortalecer para influenciar as amizades lá fora. Porque se você não vem aqui porque não tem amigo, e quando você estiver lá você vai ser influenciado por quem? Não é errado ter as amizades lá fora, mas é errado ser influenciado por eles. É o que eu falo para as minhas filhas. Estou falando para vocês porque é o conselho que eu dou para as minhas filhas. Eu estou exteriorizando aqui o que eu tenho dentro da minha casa.
Entendeu? Como é que você vai lutar com o pecado quando você estiver lá fora e as pessoas forem confrontar aquilo que você acredita, se você não está municiado? Se você não tem relacionamento aqui dentro? Se você não está se enriquecendo com a palavra de Deus para quando chegar lá fora, você influenciar em vez de ser influenciado. Ou se não influenciar, pelo menos você chega lá e está firme diante daquilo que você acredita. Vocês podem falar o que quiser. Eu experimento isso todo dia. Tem uma pessoa que trabalha comigo que ele é judeu e ele confronta a minha fé o dia inteiro. Ele fala, eu escuto, ele fica meia hora falando. Quando ele termina, e daí o que tu acha? Eu não acho nada, pode falar o que tu quiser. Nada vai mudar o que eu penso. Não sei se eu falo isso porque eu tenho uma fé muito forte, ou porque eu sou teimoso, que é uma mula. Mas nada muda porque eu sei no que eu acredito, eu sei no que é que eu tenho crido. Eu aprendo aqui com os pregadores, as pessoas pregando, com o próprio louvor eu aprendo. E eu estou aqui por causa disso, eu estou querendo aqui incentivar vocês a participarem dos cultos. Isso aqui não é um clube de divertimento, não é um clube de recreação, meus irmãos. Pelo amor de Deus. A Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor procurando alguém que possa tragar. Não é procurando alguém que ele possa influenciar. Ele está procurando alguém que ele possa tragar, tirar da existência, engolir. Vocês já viram o filme do Titanic? Quem já viu o filme de Titanic? Um filme de 20 e poucos anos atrás. É novo, né? Mas vocês lembram daquela cena, quando o Titanic vai ser engolido pelas águas, de uma forma definitiva ali, que ele quebra, né, fica lá para cima, quando ele vai ser engolido, e eles vão indo para a ponta do navio, e eles falam que quando o navio entrar na água, eles tinham que trancar a respiração, porque ele ia ser tragado pelo mar, e o fluxo ia puxar eles para dentro d'água. Entende? O diabo, tragar é isso. Acabou. Foi o que o mar fez, ele tragou o Titanic. E quando ele tragou, as pessoas que estavam à volta foram tudo junto, no vácuo. E o que eu vejo, às vezes, fazendo uma analogia, é que eu vejo que a gente, às vezes, está em volta ali daqueles que estão sendo tragados pelo diabo. E isso está puxando a gente junto. A gente está indo junto. Então, o diabo ao derredor, procurando alguém que possa tragar, meu irmão, não é procurando alguém que possa influenciar. A gente tem que tomar cuidado, porque esses pecados nascem na nossa mente. Só que eles entram pelos olhos. A gente tem que ver para onde que a gente está olhando. Porque as pessoas influenciam o local para onde a gente olha. As pessoas lá fora influenciam. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Olha bem, quando Eva estava lá no paraíso, tudo muito bom, tudo muito certo, ela sabia o que tinha que fazer, estava tudo muito legal. Aí a serpente chegou e falou para ela, daí Eva, tudo bem? Tudo bem. Ou você acha que a serpente chegou e pegou a Eva, pega aqui, come aqui, que vai ser tudo legal, tá? Ela, pá. Não foi, meu irmão. Isso foi uma conversa. Eu fico imaginando que talvez não tenha sido nem num dia só. Ela chegou e falou, conversou com a Eva, pegou amizade. Fez amizade com Eva, porque como é que a Eva ia conversar com a serpente? Será que ela não notou nada de estranho? Ela chegar e falar aquilo tudo ali, pegou confiança. Aí falou, é verdade que Deus falou que você não pode comer de nenhuma fruta do jardim. Safado. Sabia que era só de uma. Ela falou, você não pode comer de nenhuma. Aí ela assim, não, a gente pode comer de qualquer uma, só daquela lá. Ela assim, a Bíblia diz que quando Eva olhou, ela viu que o fruto era bom para comer. Ali ela desejou. Você acha que na hora que ela viu aquele fruto, ela chegou e comeu de uma vez só? Você acha que o pecado de Eva foi na hora que ela comeu o fruto? Pelo que Jesus está falando, e se a gente entende de princípios, o comer, meu irmão, foi só exteriorizar o que ela já tinha maquinado na mente dela. Ela olhou para o fruto, ouviu a serpente induziu a direção para a qual ela ia olhar, ela olhou, o pecado entrou pelos seus olhos, ela concebeu aquilo ali na mente dela, ela viu que era bom, ela decidiu que era bom, ela decidiu comer, ela só foi lá e comeu. Quando ela deu uma mordida, já tinha pecado há tempo. Entende o que eu quero dizer? O pecado das influências. Não é errado ter amizade lá fora, mas para onde essas pessoas estão fazendo você olhar? Estão fazendo você olhar com carinho para o pecado? Você está concebendo isso na sua mente, cuidando dele, nutrindo ele até que ele nasça? E quando ele nasce para a sua vergonha, não eterna, porque a vergonha eterna já deu quando você concebeu ele na sua mente. A vergonha diante das pessoas,
O escândalo, meu irmão, é mister que venha, Jesus falou, mas ai daqueles, por quem ele vem. Cuidado com o pecado. O pecado não é uma brincadeira. O pecado não é uma coisa que vai se corromper só a sua imagem diante das pessoas. Porque se fosse isso, meu irmão, você cometeu um pecado aqui, você se mudava de lugar. Ia para outra cidade. Mas não. O pecado corrompe a sua moral, a sua integridade, a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus. O pecado é muito mais do que matar o seu corpo. Porque Jesus falou na sequência desses textos, se seus olhos te faz pecar, na sequência desse texto que a gente leu, se seus olhos te faz pecar, arranca e joga fora. Ele está falando da importância que é a nossa vida eterna, mais do que a nossa vida física aqui. Não estou dizendo que você corte o seu pulso, mas dizendo, olha, é tão importante, a eternidade é tão mais importante que a vida aqui, que se for preciso, vocês se mutilem. Se tua mão te faz pecar, joga o pecado fora. Se tem uma amizade, meus irmãos, que está te fazendo olhar para um lugar que não é correto, que você vê que essa amizade está te fazendo você olhar para o pecado, foge dela. Desfaz essa amizade. Corre dela. Nós temos que correr da aparência do mal, não tem? Isso aí não é só de mulher feia e homem feio, não. É de pessoas que te levam a pecar. Cuidado, meus irmãos. A gente vê quando a gente fala isso, tem uns que olham para os outros, não sei porquê. Aí você acha feio. É normal achar pessoas feias, mas não pode, mano. Crente é tudo bonito. Quando falar assim, para fugir da aparência do mal, pessoa feia, olha assim. Não, mas é verdade, irmão. Se tem uma amizade, meus irmãos, que está te levando a pecar, foge dessa amizade. Se tem um ambiente que está te induzindo a olhar para o pecado, foge desse ambiente. Sai, meu irmão, eu falo para minha, de novo falo para você, porque eu falo para minha filha, muda de escola, muda de emprego, muda de cidade, faz o que você achar preciso. Se ele mandou arrancar uma mão, quanto mais mudar de emprego, se esse emprego está te fazendo pecar. Se ele mandou arrancar os olhos, quanto mais deixar uma amizade, se essa amizade faz pecar. Cuidado com aquilo que você está concebendo na sua mente, porque o ambiente que você está inserido vai te influenciar inevitavelmente. Você vai ser influenciado pelo ambiente que você está inserido. Ah, não, mas eu vou lá e eu vou mudar aquele lugar. Não vai, meus irmãos, não vai mudar. É mais fácil pegar um ambiente onde tem 10 crentes, chegar um ímpio lá e converter todo mundo, do que os 10 crentes converter aquele ímpio. Não pensa isso. É mais fácil você pegar aquele ímpio lá e convidar ele para vir aqui. Ó, vamos lá no QG, no quartel. Lá no quartel nós temos mais recursos. Vai enfrentar uma batalha sozinho? Eu não tenho coragem. Eu trago para cá, que aqui eu tenho os nossos generais. E aqui ele cai na mão do Luciano, na mão do pastor Wagner. Então é isso que eu quero falar, sobre influência, sobre concepção do pecado na mente. A gente deve tomar cuidado com isso. 9h30. Vamos lá. Immanuel Kant, um filósofo alemão do século XVIII, ele falou que você só é livre quando você faz aquilo que não quer. Olha como essa concepção de liberdade é tão diferente daquilo que a gente tem hoje, né? Hoje liberdade é fazer tudo o que tu queres. Eu sou livre, eu faço tudo o que eu quero. Ele fala que liberdade é fazer aquilo que você não quer. Eu achei interessante que isso vem de encontro com aquilo que eu sempre falo, que o pior tipo de escravidão é aquela escravidão que você é escravo de você mesmo. Se você não fizer aquilo que você quer, não existe felicidade. É como se a felicidade fosse você fazer suprir todos os seus desejos. Não é isso ser escravo do pecado, como Paulo fala na carta aos Romanos? Todo desejo que nasce no seu coração, todo desejo que nasce na sua mente, você leva a cabo, porque você precisa fazer tudo aquilo que você quer? Você precisa fazer tudo que você tem desejo? Os seus desejos são os seus senhores. Você concebe o pecado e leva a cabo porque ele é senhor da sua vida. Você não tem condições de lutar contra esse pecado. A Bíblia fala que o Espírito que habita em nós nos ajuda nas nossas fraquezas, não é verdade? Se a gente tem um Espírito, ele nos capacita a lutar contra os nossos desejos, contra os desejos da nossa carne. Ah, irmão, mas a carne é fraca. Glória a Deus que a carne é fraca, porque o Espírito que habita em mim é mais forte que tudo. Então nós temos condições de lutar contra esses desejos. Por isso, nós temos que... Irmãos, o pecado não é algo que se deva brincar, mas nós não podemos normalizar o pecado. É porque a gente vai, às vezes, normalizando alguns pecados, entende?
irmãos, o sexo antes do casamento não tem problema, eu vou casar. Não sabe se vai casar, mas aí... eu vou fazer isso, mas isso aí também não é tão errado, uma mentirinha não é tão errado, estou mentindo para o bem de outro. Eu vou fazer uma mentira lá para ganhar um remédio, vou mentir lá, né? Mas é para um bem, porque eu vou ganhar um remédio. Está errado, meus irmãos. Não pode normalizar o pecado. A pessoa lá é orgulhosa, mas prega bem. Não, está errado, meu irmão, é pecado. A gente não pode normalizar o pecado corrompe a alma. O pecado corrompe o espírito. O pecado alegra o diabo. Porque é errado você pensar, meu irmão, que o diabo está querendo destruir a tua vida aqui na terra. Ele não está querendo. O pecado abençoa. O pecado abençoa. O diabo abençoa. O diabo abençoa, meu irmão. Como que pode? O diabo abençoa. O diabo não quer destruir a tua vida financeira. O diabo não quer roubar o teu carro, o teu dinheiro, o teu salário. Não quer, meu irmão. Ele quer roubar a tua eternidade. Tudo que ele quer tirar de ti é a vida eterna. Se ele puder te dar um mundo para isso, ele te dá. O que é que ele prometeu para Jesus, meus irmãos? Levou Jesus no pináculo do templo e falou, está vendo mostrou o mundo inteiro, todos os reinos do mundo para Jesus. Jesus olhou para a eternidade, olhou para os séculos vindouros e viu a raça humana toda. Isso aí é eu, tá, irmãos? Está na Bíblia. Eu imagino, Jesus olhou e viu a raça humana toda corrompida. Talvez o diabo falando para ele, vai morrer por essa gente, que vão matar criança no ventre, que vão matar pai, vão lograr mãe, vão matar irmão por causa de um pedaço de terra. Todo tipo de barbárie, você vai ver. E você vai morrer por esse tipo de gente, rapaz, eu te dou o mundo inteiro. Olha o que o diabo ofereceu para ele. Dinheiro, posição, autoridade, tudo. E Jesus falou, eu ia trocar tudo isso pelo reino dos céus, pela vida eterna. O que é que o diabo queria ali? Tornar Jesus uma pessoa pobre? Uma pessoa rica. A gente precisa ter discernimento para entender aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do diabo. Nem toda bênção financeira vem de Deus, nem todo bom emprego vem de Deus. Você precisa entender, nem boa oportunidade a receber uma oportunidade. Deus abriu a porta, às vezes não foi, meus irmãos. Às vezes é o diabo que está abrindo a porta para você, para desviar você do caminho da salvação. Para você se aproximar do pecado. Você deve lutar contra isso com todas as suas forças. Se você tivesse numa situação onde a morte fosse iminente, você ia empregar todas as suas forças para se livrar dessa situação. Não é verdade? Uma pessoa que está morrendo afogada, ela mede forças, ela economiza força, ela vai empregar todas as suas forças para sair daquela situação, porque a morte é iminente. O pecado é a mesma coisa. A morte diante do pecado é iminente. Nós devemos lutar com todas as nossas forças para fugir disso. Porque a morte é inegável, é inevitável, é real, é verdadeiro. Você vai morrer. E vai morrer para sempre. Se você não fugir do pecado. E você precisa aprender a fugir do pecado aqui na sua cabeça. Entendendo. Cheio da palavra de Deus, entendendo as situações, discernindo os momentos, as oportunidades que você tem diante da sua vida. Para fugir disso. Porque Jesus falou, se você ouviu isso, mas eu te digo, se na sua mente você ouviu o que foi dito, se você pecar, você vai para o inferno, mas se na sua mente você desejar o pecado, você já pecou. É o que ele está falando. Lute contra isso. Eva, durante a tentação, não precisou tocar no fruto para pecar. Ela só precisou olhar. Ela só precisou querer. Então, cuidado com os seus desejos. E essa palavra não é só para jovem, não, mas é para gente, para mim, cinquentão, para outros sessentões que estão aí. Porque o diabo não escolhe idade. Ele anda ao redor procurando alguém que possa tragar. E isso daí não é para quem lê muito, não é para quem lê menos, não é para quem sabe ler ou para quem não sabe ler, é para todo mundo. Todo mundo tem capacidade de pecar e todo mundo tem a capacidade de fugir do pecado. Deus não capacitou. A Bíblia fala que não há nenhuma luta que a gente não possa suportar. Então você não está impotente diante do pecado. Paulo fala no livro de Romanos que nós éramos escravos do pecado. Hoje nós não somos mais escravos. Nós, como crente, não somos escravos do pecado. Nós cedemos por livre e espontânea vontade. Deliberamos
e decidimos pecar. Pesa os prós e os contras e decide, não, já pesei. Eu acho que, para mim, o pecado é melhor. E eu vou lá e peco. Você não peca dizendo, não, eu não vou pecar, eu não quero pecar, mas pequei sem querer. Não, você quis. Então, luta contra os seus desejos, luta contra as suas vontades, meus irmãos. Aconselho que eu dou para vocês. Participe dos cultos, esteja no meio desses encontros. Tenha amizades lá fora, sim, se divirta lá fora, sim, mas não deixe de se alimentar da palavra de Deus, não deixe de ter uma leitura diária da Bíblia, porque isso vai municiar você para lutar contra as tentações, contra o desejo do pecado. E luxúria fala assim, principalmente sobre o desejo sexual. E não é somente o desejo sexual, porque o sexo não é pecado. É o desejo incontrolável. É aquele desejo que domina o ser humano. É aquele desejo que leva o jovem a fazer sexo antes de casar. É errado. Tem que fugir disso, fugir desses desejos. É aquele desejo que leva os casais a se separarem porque não encontra mais satisfação no relacionamento com a sua esposa. Pecado. Porque o desejo está controlando a vida dele. Ele fez uma promessa de ficar com a sua esposa até o fim da sua vida e hoje ele colocou o desejo sexual acima dessa promessa, acima da sua palavra. Está errado. Os seus desejos não podem dominar você em nenhuma área da sua vida, senão se torna pecado. Qualquer desejo da carne, qualquer desejo mesmo. Você pode ter vários desejos, eu não sei qual é a sua fraqueza, mas se esse desejo estiver dominando você, é um pecado da luxúria. E a virtude que se opõe a esse pecado é a integridade. O homem deve ser íntegro naquilo que ele se propõe a fazer. Um dia você se colocou diante de Cristo e decidiu viver uma vida íntegra nos caminhos dele. Você decidiu isso. Você veio para a igreja, mesmo se você não tenha se batizado ainda, como eu sei que tem os irmãos que não se batizaram ainda, mas assim como o pecado é concebido na mente, o aceitar também já foi concebido. O batismo não é para a salvação. Não que não seja para a salvação, mas não é porque você se batizou que você vai ser salvo. Os fariseus chegaram de João Batista para se batizar. João Batista falou assim: quem que ensinou vocês, raça de víboras, a fugir da ira vindoura? Vieram se batizar só para fugir do inferno. Não tinham concebido salvação na mente deles, não tinham aceitado. Então, se você está aqui hoje, é porque na sua mente você decidiu andar com Cristo. Um dia você pesou os prós e os contras. Você colocou tudo na sua frente, numa balança imaginária e falou: se eu for para a igreja vai ser assim, se eu não for vai ser assim, mas essa vida eu não quero mais, essa vida eu quero. E você decidiu caminhar com Cristo. Então nós precisamos ser inteiros nessa decisão. Ser íntegros. É essa virtude que vai se opor ao pecado da luxúria. Se integrar totalmente a essa decisão de viver uma vida com Cristo. E não viver cocheando entre dois pensamentos. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou lá, daqui a pouco eu estou vendo uma pregação na internet, daí eu rolo para cima, parece uma mulher ali com posições sensuais, ele vai lá e assiste também. O homem também, né, sensual, a mulher também tem, a mulher não é santa também, né? A gente fala só do homem, né? A mulher também não é santa, não. Então você tem que santificar a sua vida em todas as áreas, ser íntegro. É quando você está rolando ali o celular e apareceu alguma coisa, passa rápido. Às vezes você passa o dedo assim e passa rápido. Não para, deixa rolar. Não ensina o algoritmo do seu celular a fazer você pecar. Hoje você olha uma coisinha, amanhã você olha outra. O algoritmo vai entendendo. É isso que ele quer. É isso que ele gosta. Quem leu aquele livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, sabe que o diabo, o tio lá, fala muito sobre... Tu já leu, Débora? Ele fala muito dando dicas. Tem uma coisa, uma cena que eu acho interessante. Ele descreve a cena de uma pessoa que está no metrô e ele pega um livro cristão, não me lembro se é um livro cristão ou se é uma Bíblia, que ele pega para ler. Aí o diabo fala para o diabo mais jovem, que é um aprendiz. Não chega na mente dele, no ouvido dele e fala assim: ah, não lê isso daí, que isso aí não presta. Não pode fazer isso. Porque se tu fizer isso, na hora ele vai identificar que é uma voz, que é a voz que ele chama Deus de inimigo. Entende? Ele chama Deus de inimigo. Ele fala assim, na hora ele vai entender que essa aí não é a voz do inimigo, que não é a voz de Deus. Porque se ele está lendo uma coisa
de Deus e chega uma voz e diz nitidamente que não é para ele ler, ele vai identificar isso. Antes disso você faz, sabe o quê? Diz para ele, não é melhor ler isso aí depois do almoço? Entende? O diabo ensinando o mais jovem, diz para ele assim, talvez seja melhor você ler isso aí depois do almoço. Aí ele pega, é verdade, ele pega e fecha o livro. Vou ler depois do almoço, porque depois você está mais tranquilo, está mais descansado, relaxado, já comeu, não está com fome, lê depois do almoço. Aí a pessoa, é verdade, ele pega e fecha o livro. Ele está numa estação, se eu não me engano, e quando ele sai da porta, aí ele assim, agora você coloca um jornaleiro na frente dele, com um jornal, com a notícia que interessa a ele. E o cara grita na frente dele, ele pega o jornal. E depois do almoço ele vai ler o jornal. Entende? Como é que o diabo sabia, meus irmãos? Como é que o diabo sabe qual a notícia que interessa a ele? Se o diabo não é onisciente. Municiou o diabo. Em algum momento ele mostrou o que é que interessava a ele, que era algo totalmente contrário àquilo que ele estava lendo. O diabo sabe o que você gosta porque você mostra para ele. Quando você para aí nas redes sociais, está vendo os videozinhos sensuais, o diabo está vendo aquilo ali. E ele está vendo, é disso que ele gosta, é disso que ele gosta. E tu acha que ele não pode influenciar as pessoas à tua volta? Para alimentar esse desejo pecaminoso que você tem, que você está concebendo na sua mente? Então tome cuidado. Você precisa tomar cuidado em todas as áreas. Amém? Deu para entender? Respire então. Relaxa. Irmãos, essa é a palavra que eu tenho para vocês. Eu espero que essa série tenha nos edificado. Espero que você tenha aprendido bastante coisa. Vamos cantar? Bom. O meu desejo, meus irmãos, é que nós tenhamos aprendido muito durante esse ano que passou. A gente terminou o livro de Romanos, a gente conseguiu concluir essa série dos 7 pecados, a gente aprendeu muito, porque esses 7 pecados, como a gente aprendeu, eles são a espinha dorsal de todos os outros. Eles foram elaborados pela escolástica, pela igreja primitiva, para ser a origem de todos. Deles se originam todos os outros. Então, se a gente aprendeu sobre esses pecados, a gente sabe que eles dão origem. Lutar contra esses vai nos ajudar a lutar contra muitos outros. É cortar o mal pela raiz, entende? Então eu espero que a gente tenha sido edificado. E eu acho que esse é o último Aviva desse ano. Não, aqui é o último. Aí depois tem o em Tubarão e tem o da Ilhotinha que foi adiado, né? Já ia dizer que não, né? Então eu espero que esse ano tenha sido muito bom pra gente. Eu agradeço todos vocês por ter se empenhado tanto, não só para realizar esses cultos, né? Não só vocês aqui em Capivari, mas lá em Tubarão e ali na Ilhotinha. Tem sido assim, momentos especiais que a gente tem tido com vocês. Dou graças a Deus pela vida de vocês, que vocês têm se dedicado para edificar a igreja com tudo que vocês têm feito. O mês passado, com aquele culto do Setembro Amarelo, eu não sei se eu abençoei tantas pessoas com a palavra que eu preguei, mas eu fui abençoado quando eu estudei. Sou muito grato a Júlia por ter me colocado nessa responsabilidade. Sou grato a vocês também por ter me colocado nessa responsabilidade de estudar, para pregar para vocês, que eu aprendo muito. Sou grato ao pastor por tudo que ele tem permitido eu viver aqui nesse lugar, e grato a cada um de vocês por ter se esforçado para participarem de tudo. Por que eu digo que eu sou grato quando vocês se esforçam para participar de tudo, meus irmãos? Não é porque eu quero que vocês ouçam, é porque eu sinto que a gente cresce junto. E quando a gente cresce junto é muito melhor, porque um fortalece o outro. Não é legal uma pessoa querer ser mais do que a outra, só uma pessoa ser melhor do que a outra. Não é legal isso. Não é legal nós termos uma igreja onde pessoas são fracas, sem pouco conhecimento, pouco relacionamento, e outros com muito. Isso não é legal. Porque uma hora todo mundo, momentos de fraqueza todo mundo vai ter. Eu passo por meus momentos de fraqueza, e quando eu estiver fraco, quem que vai me ajudar? Quem que vai me fortalecer? Se eu não tiver vocês para recorrer. Eu não posso recorrer às minhas amizades que eu tenho lá fora. Não é lá que eu vou buscar ajuda, meus irmãos. Durante muito tempo, durante muitas vezes, durante esse ano, eu passei por situações difíceis, que mesmo sem saber, vocês me ajudaram. Eu sentei nesse banco e eu ouvi coisas que me fortaleceram. Eu ouvi pregações aqui que me animaram.
Como se eu tivesse submergido, me trouxeram de novo à tona para que eu pudesse respirar. Teve momentos que a água estava aqui, ó. E eu ouvi coisas aqui que me deu mais um fôlego para me dar um passo a mais. Eu sou grato a vocês quando vocês participam para a gente ir crescendo junto. Porque quando eu vejo vocês fortes, eu me sinto mais à vontade. Porque eu sei que aqui tem um povo que quando eu estiver fraco, eu tenho onde me segurar. Sou grato a vocês por isso, por tudo que vocês têm feito por mim, de coração. E oro para que vocês continuem assim, que vocês agreguem mais. Eu só me preocupo que parece que os jovens estão envelhecendo e a gente não vê os grupos se renovar. Então eu oro a Deus para que vocês se sintam cada vez mais motivados. Não desmotivem, meus irmãos, não desmotivem. Continuem firmes. Eu sei que às vezes é difícil, que às vezes não é fácil continuar. Mas não desistam, mas descansem. Um dia eu ouvi alguém falar, isso marcou, como a gente tem que aprender a descansar ao invés de desistir. Vai ter momentos que vai ser difícil mesmo. A gente vai se cansar, né? Tem trabalho e as coisas, a gente vai ter que aprender a recorrer. E aqui está o povo que Deus nos deu. Busque ajuda, conversa, assim como eu fiz. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar, meus irmãos, para a gente encerrar. O pastor quer falar alguma coisa, quer orar? Faço das palavras de agradecimento do Wagner também as minhas palavras a todos vocês. No começo, o Franciele falou uma frase que é muito repetida. As pessoas dizem assim: não é crente desse jeito. Mas hoje eu ouvi uma frase também que é muito repetida também. Uma pessoa falou para mim: o que adianta estar na igreja se está vivendo assim? Interessante, né? É a mesma coisa que a pessoa disser assim, ó: o que adianta estar lá no hospital se não melhora, se está doente? Mas o hospital é o melhor lugar para quem está doente. Aqui é um hospital de almas. Muitos pecados foram falados aqui e com certeza se identificamos com muitas coisas. E aqui, mesmo que você esteja lutando contra isso, mesmo que o seu passado tenha te engolido, e muitas coisas você tenha que resolver na sua vida ainda, mas eu quero dizer para você, ainda é o melhor lugar para você estar. Continue lutando contra isso, continue se esforçando, continue endireitando os caminhos do Senhor. O Senhor se colocou num caminho reto, num caminho de retidão, você sabe disso. Você não foi chamado para ser pedra de tropeço, você não foi chamado para envergonhar o Evangelho, você foi chamado para edificar o reino de Deus. Então continue lutando, continue se esforçando. Ah, mas está difícil, tem coisas que eu tenho que mudar muito ainda. Continue lutando, que o Espírito Santo vai, o Evangelho, o poder, é o antídoto. É o antídoto que vai ser aplicado e vai mudar a sua vida. Mas não se entregue para o pecado. Enquanto uma pessoa está lá no hospital, no aparelho, ela ainda tem fôlego de vida, ela ainda pode viver. E aqui, talvez alguns aqui estejam no aparelho, mas enquanto você estiver aqui, o Evangelho está sendo pregado. E o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo que crê. Ei, você tem um testemunho a dar. Talvez alguns estejam aqui, tenha até vergonha de dizer que é crente por causa de algumas atitudes que estão vivendo. Ei, mas você pode mudar essas atitudes. Reverta o jogo, reverta a sua história. Mostre para as pessoas que você foi chamado por Deus. Mostre para as pessoas que você tem um testemunho a dar. Nós estamos aqui para isso. Foi pregado essa série sobre o pecado para isso, para nos identificarmos com nós mesmos. Dizer: ei, sim, somos pecadores, tem coisas que nós temos que mudar. Nós vamos lutar, nós vamos mudar, nós vamos dar um testemunho. Nós vamos chegar diante das pessoas e vamos dizer: ei, eu sou um seguidor de Cristo. Sem ficar com vergonha, sem ter medo de falar. E as pessoas vão olhar: realmente, essa pessoa é um seguidor de Cristo. Ah, esse é o Vagnaldo, aquele? Não é mais aquele Vagnaldo, não é mais. É outro Vagnaldo, que um dia reconheceu que era o maior pecador do mundo, e veio aqui para esse lugar, e levou pedradas aqui, sim, pedradas que eu digo, é o Evangelho que me massacrou aqui, e eu fui transformado.
Fui mudado, mudei muitas coisas. Sei que tem que mudar muitas coisas ainda, mas o Evangelho está mudando. Eu quero dizer para você que está aqui essa noite aí, não desista de lutar contra o pecado. Lute. Coloque a sua vida em ordem. Coloque a sua vida em ordem. Para você ter coragem de dizer para as pessoas: eu sou um seguidor de Cristo, eu sou um crente, eu acredito no Senhor Jesus. Amém? Vamos terminar. Obrigado, irmão Wagner, por todo o apoio que nos deu aí. Vamos terminar fazendo deste louvor a nossa oração final. Que Deus abençoe a vida de todos vocês.